No Brasil, existem vários movimentos organizados por camponeses. O que mais se destaca é o MST. Sua principal proposta é a melhor divisão das terras brasileiras, a reforma agrária, e também exigir que o governo federal propicie medidas que complementem os assentamentos, como a eletrificação e irrigação do campo, concessão de créditos rurais e execução de programas que visem estimular a atividade agrária e a subsistência do agricultor e de sua família. Distribuição de terras de propriedades particulares que não estão sendo utilizadas para a produção de alimentos e criação de animais para pessoas que não têm onde plantar, chama-se reforma agrária. A distribuição de terra busca garantir melhores condições de renda, de vida e de sustentabilidade para as famílias de pequenos agricultores. No Brasil, país onde as desigualdades no campo estão entre as maiores do mundo, existe o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é um órgão federal que administra a questão agrária no Brasil. Para os defensores da reforma agrária, a redistribuição fundiária e a reforma agrícola é considerada essencial para o desenvolvimento econômico e social de um país. Ela daria oportunidade às populações rurais carentes que não têm condições de prover sua subsistência e, ao mesmo tempo, transferiria terras improdutivas de grandes proprietários que não as utilizam apropriadamente para pequenos agricultores, o que levaria ao aumento de sua produtividade. Esses objetivos estão manifestos nos documentos que orientam a ação política do MST, definido em congressos nacionais e no Programa de Reforma Agrária. Quem produz alimento hoje, o arroz e o feijão e as verduras e tudo, é a agricultura familiar. Se a gente for pegar agora os grandes commodities, que é soja, que é trigo, aí sim, aí se produz para exportação e não se produz para alimentação. E a gente quer fazer com que a agricultura familiar seja mais valorizada e a agricultura familiar agroecológica ainda mais, porque é essa que abastece todas as bocas que nós temos aí no nosso Brasil de mais de 200 milhões de habitantes. O MST e sua relação com os quilombolas. O MST tem um grande respeito e admiração aos quilombolas do Brasil, pela sua trajetória de resistência frente às injustiças cometidas ao longo da história com este povo. Os quilombolas foram e continuam sendo vítimas dos proprietários de terra no Brasil, desde quando ainda éramos colônias de Portugal. Antes da abolição da escravatura, em nosso país, aqui se promulgou a Lei das Terras, em 1850, que na essência era o impedimento de que o pobre pudesse ter acesso à terra, sobretudo os negros. Foi o que chamamos de privatização de terras no país, ou seja, não houve uma libertação real, apenas formal. Sem democratizar a terra, seria impossível haver uma libertação real dos escravos e sua emancipação. Temos sequelas graves por isso até hoje. É só olharmos a realidade social do nosso país. Quem são os que moram nas favelas? Quem são os que têm menos acesso às políticas públicas? A existência dos quilombos representa uma derrota para seus inimigos, que historicamente são a elite brasileira, representada pelos grandes proprietários de terra, pois continuam resistindo aos seus ataques violentos e servindo de inspiração a outros injustiçados que procuram se organizar. O MST reconhece nos quilombolas uma expressão viva da cultura, da luta e da memória do povo negro do país. Reconhecer seus territórios não é apenas fazer justiça, como preservar na memória do país a ótica dos oprimidos. O MST tem feito muitas lutas conjuntas com muitos quilombolas em várias regiões do país, para a reforma dos seus territórios. Os quilombolas são nossos aliados na transformação de um novo modelo de desenvolvimento para o campo e, consequentemente, das cidades. Por este processo, os negros libertos foram viver nos morros ou se submeter ao julgo dos proprietários de terra. Outros continuaram buscando forma de resistência e os quilombos urbanos e rurais foram expressão importante nesse processo.
O MST tem na sua formação influência de várias experiências de luta de muitos dos que nos antecederam e, certamente, as lutas dos quilombos têm nos inspirado. Mesmo antes da abolição formal, os quilombos já viviam uma organização social. Tinham a ocupação de terra como método. Buscavam, em suas comunidades, vivenciar outros valores, como liberdade, comunhão e solidariedade. O Estado brasileiro precisa reconhecer a dívida histórica que tem com os quilombolas e seu povo, e reconhecer seu território já seria um começo, embora ainda insuficiente. A reunião com o superintendente do INCRA ocorreu depois de 3 dias de caminhada de Anhanduí até Campo Grande. O grupo conta com cerca de 500 pessoas, entre integrantes do MST, quilombolas, movimento estudantil e indígenas. Eles convocaram Celso Sestari para saber das novidades da reforma agrária. Faz 3 anos que não assentamos nenhuma família, tem casa sem terminar nos assentamentos. Então, assim, é isso que hoje nós queremos por parte do INCRA Nacional, por parte do governo, que possa dar celeridade nesse processo. Jonas aponta ainda que a reivindicação é nacional. Falta de estrutura, falta de quadro servidor, então tem que abrir concurso público para contratar mais servidores e estruturação do INCRA, né? Isso que a gente vem falando de uma maneira geral. De acordo com o superintendente do INCRA, o processo é um pouco demorado, pois exige a desapropriação das áreas. Conta que, em breve, 177 famílias serão assentadas próximo a Anhanduí. Ressalta ainda que será implantado um novo plano de reforma agrária e que 10 mil hectares já estão em processo de desapropriação e que já começaram a vistoria em mais 26 mil hectares. Primeiro, estamos direcionando a reforma agrária para uma área de vazio demográfico no estado de Mato Grosso do Sul, e ali nós estamos concentrando, porque na visão do INCRA, aquela área, nessa região que nós estamos atuando, é uma área de muita concentração de imóveis nas mãos de poucos. E isso impede o desenvolvimento do estado. Mato Grosso do Sul é um estado com todo esse potencial, com toda essa riqueza, tem apenas 2,5 milhões de habitantes. Então é um estado que, talvez, de maior concentração de terra no Brasil. Então essa é a questão que precisa voltar ao debate, é o que nós estamos colocando. Em todos esses anos, o MST tem se dedicado à ocupação de terras e estima-se que até 2010 tinha cerca de 90 mil famílias acampadas pelo país. No mês passado, integrantes do movimento se encontraram com a presidente Dilma para anunciar o apoio ao plebiscito da reforma agrária e também anunciaram que se juntariam à paralisação dos sindicatos do dia 11 de julho. Eles se juntaram com o pretexto de que é preciso e é urgente que o governo se desburocratize e possa fazer mais. Acho ótimo, cara. Chegou a hora da gente tomar a rua. No dia 5 de agosto, uma carta-convite foi enviada à presidente Dilma com o objetivo de debater a situação atual do país e as tarefas dos movimentos sociais frente a ela. No entanto, a carta-convite adianta uma avaliação e, principalmente, uma estratégia política frente ao cenário que se abriu no país com as manifestações de junho. O movimento também pretende realizar, no dia 11 de setembro, um ato em todas as cidades onde há consulados dos Estados Unidos em apoio ao perseguido político Edward Snowden, que revelou o processo de espionagem. E assim, depois de mostrarmos um pouco da importância do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, chamamos a todos para conhecer e colaborar nas atividades deste movimento.